Olá, seja bem-vindo ao Psicologia e Propósito. A gente começa mais uma edição do nosso programa, hoje focando em um grupo que tem enfrentado desafios desde quando acorda. Pois é, você já ouviu falar no transtorno do espectro autista, o famoso TEA, nível 1, 2 e 3 de suporte? Eu já trouxe alguns assuntos aqui para a nossa mesa, mas hoje eu quero focar de uma outra forma. Não orientado ou orientando uma questão de saúde, mas a questão da educação. Quais são os desafios da inclusão e educação dentro do transtorno do neurodesenvolvimento? É por isso que eu estou aqui com ela, que é mãe atípica, professora, diretora e fundadora do Instituto Leal RJ, a Fernanda Leal. Tudo bem, Fernanda? Tudo bom. Bem-vinda. Obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui. Ó, a Fernanda ela chega no lugar já cheia de energia, né? Eu percebi aqui assim uma vibe bem lá em cima, porque trabalhar, primeiro, ser diretora de escola, você tem que ter muita energia mesmo para conseguir lidar com as coisas. Com certeza. Né? E aí você junta tudo, né? Porque você é mãe atípica, seu filho tem 14 anos? Tem 14 anos. Qual o nome dele? Gabriel. Gabriel, autista. Sim. Nível? Gabriel é autista nível 1 de suporte com TDAH também. A gente tem pessoas que não gostam muito de dar o nível 1, 2 e 3 como se fosse rótulo. Não. A questão é que existe uma diferença entre os três e é bem importante a gente falar isso, porque as pessoas falam assim, não, é autismo leve. Sim, é Não verdade. existe autismo leve, gente. É. Nem grave. É Sim. 1, 2 ou 3 de suporte. Qual a diferença? Vamos lá. Nível 1, nível 2, nível 3, você acabou de falar de forma muito simplificada. E quando eu estou conversando com as pessoas, eu gosto de fazer exatamente isso. A gente precisa comunicar de maneira que as pessoas consigam entender de forma simplista, né? Então, nível 1, nível 2, nível 3 de suporte, por quê? Porque é a demanda de suporte que esse indivíduo tem. À medida que ele vai sendo mais acometido pelas questões particulares dele, porque o autismo, ele é muito particular. Cada indivíduo é único. Então, nem isso a gente pode padronizar. Pois é. Então, Esse é um desafio. Exatamente. Porque você não consegue definir um tratamento padrão, assim, para tudo. Exato. Não tem o que funciona para esse, não funciona para o outro. Exatamente. E na escola não é diferente. E na escola não é diferente. Gigante na escola. É um desafio imenso. Então, assim, o que difere um do outro é justamente o nível de suporte que esses indivíduos têm. Exemplo, eu tenho uma pessoa que ela não consegue se comunicar. Ela precisa de menos ou de mais suporte? Muito ela mais, vai precisar de mais suporte, porque ela tem uma questão da comunicação comprometida. Sim. E assim a gente vai. E a comunicação dentro do transtorno é o que chama a atenção dos pais para procurarem um médico. Geralmente é um dos primeiros sintomas que alertam os pais, o atraso na fala. Os outros sintomas, às vezes, são imperceptíveis. Até porque aí vem aquelas questões do seio familiar mesmo. Vem aquela vozinha e fala assim... Ah, você era assim. Não, exatamente. Você também não olhava muito no olho, era desse jeito. Então, assim, não tem nada demais. Vocês estão querendo procurar problema onde não tem. É verdade. Começa aí. E o medo do diagnóstico... A gente vai falar sobre isso, tá, gente? O impacto que a família, a mãe principalmente, recebe junto com o diagnóstico. Como é que ficam as expectativas dessa família? Porque quando fala autismo, a gente não vai na hora pensar assim, não, é nível 1, eu vou conseguir lidar, vai ser... Não, o que fica registrado na nossa memória são os vídeos na internet dos casos mais problemáticos, graves, né? Não é o autismo, mas sim as consequências que ele pode trazer. Sim. E você falou uma coisa, né? O seu filho ele tem o TEA junto com o TDAH. Combinado ou um ou dois? Muito comum, muito comum. O dele é combinado. Combinado. Praticamente 70% das crianças com autismo, crianças que eu digo, e vou até repetir porque recebi recentemente um paciente de 54 anos que acabou de receber o diagnóstico de autista. Caramba. Então, assim, 70% do público vem acometido com algum outro transtorno, uma comorbidade. E o TDAH é o mais comum. É o mais comum. Né, que atrapalha no aprendizado, para se relacionar. Agora, quando você se depara com isso na escola,
não tem só uma criança. Exatamente. A escola, posso falar o nome da escola aqui? Pode falar, não tem problema não. É a BBS Bilingual School? Isso, é uma escola bilíngue. Tá aí. Tem que ser bilíngue até para falar o nome da escola. É uma escola grande. Sim. Em que você tem numa turma, mais ou menos a média de crianças atípicas numa turma de 20 crianças. Cada escola tem suas quantidades, né? Sim. Tem escola que tem 30, 20, tem escolas que tem 40. Exato. Escola pública tem 60, É mas verdade. enfim. Qual é mais ou menos a média que você percebe como diretora numa sala de aula de crianças atípicas? Olha, vamos lá. Vou separar até por eixos, porque as problemáticas elas são distintas. O que acontece? Em teoria, a escola particular não pode negar a matrícula. Sim. Mas tem escolas que negam. Infelizmente. E aí você até consegue fazer um controle desse fluxo. Tipo, chegamos no limite... não tenho mais vaga, tem escola que faz isso, né? Eu não faço isso. Então, a minha escola, ela é bem diversa. Bem diversa. Na escola pública, você não pode ter negativa de matrícula. Sim. Então, o público está lá. De maneira geral, como em nome do Instituto, nós fazemos muitas palestras pelo Rio de Janeiro inteiro de forma voluntária para o município do Rio de Janeiro, os maiores números que eu já vi de pessoas atípicas dentro de uma escola chegaram a, vamos colocar assim, uns 30%. Nossa! Foi a maior escola que eu já visitei, assim, que tinha uma média de uns 30% de alunos. E aí eu falei para a diretora, uau! Deixa eu fazer uma pergunta, assim, bem cruel. Sim. Quantos profissionais estavam ali para fazer o monitoramento desses 30%? Então, aí a gente vai para outra fatia do bolo também, que é a questão do mediador escolar. Que é sem recheio essa, porque não tem... Mas o assunto mediação escolar, na verdade, ele é um assunto muito problemático. Eu vou te dizer que caberia até um outro podcast só para falar disso. Verdade. Mas a verdade é que, se a gente for simplificar na sua pergunta objetivamente, não comporta para o número de crianças o número de profissionais para atender. Até porque alguns casos não são nem de mediador. Alguns casos deveriam ser de AT, que é o assistente terapêutico, porque a demanda da criança é comportamental. É muito além do que o é muito mediador mais profundo, muito faz. Além. O mediador ele não vai ter as habilidades necessárias para trabalhar com essa criança. Por quê? Porque aí passa a ser uma demanda terapêutica. E eu costumo dizer hoje que o que não dialoga e o grande problema da inclusão que a gente vive é justamente isso, porque o modelo da inclusão no nosso país é o que a gente chama de inclusão total, ou seja, todo mundo lá na mesma escola. Só que essa inclusão total não te oferta uma estrutura realmente inclusiva. Porque para um indivíduo com muito comprometimento, não é um mediador escolar que vai resolver a vida desse aluno. Você avalia até a própria estrutura física do colégio? Sim. Não é inclusiva. Muitas vezes não é inclusiva. Se eu pudesse dizer assim, evoluímos muito, quando a gente fala de inclusão. Sim, verdade. E por isso hoje estamos aqui de forma saudável tecendo uma crítica ao que a gente tem. Só que alguns anos atrás a gente não tinha nada. Nada. O que a gente tinha eram jovens e crianças trancadas em casa por N motivos. Vergonha da família, a família também não tinha acesso a essa parte terapêutica, a falta de conhecimento mesmo sobre aquilo que ela estava vivendo. Não tem muito tempo a gente estava num debate sobre o próprio médico. Que às vezes a criança chegava na consulta e o próprio médico falava, menino demora para falar. Esse é um assunto recente. São coisas que acontecem até hoje. E o que também percebo é muitos dando diagnóstico de TEA, sim, sendo deficiência intelectual. Que pode acontecer. Os sintomas, às vezes, são próximos. São duas coisas diferentes. Sim. Muitas crianças são diagnosticadas com autismo e elas têm o déficit intelectual. Sim. Mas tem algumas que têm o DI e não são autistas. Sim. Porém,
recebe um diagnóstico, Sim. porque, é autista. Eu acho assim, a gente não tem nada que mensure uma escala que a gente possa observar de erro diagnóstico. A gente não tem. A gente sabe que acontece. E nem todos conseguem fazer a avaliação neuropsicológica, né? Exatamente. E aí vai depender do contexto. Por exemplo, se a gente for pegar uma criança, uma pessoa, que seja adulto, que vá se submeter a uma avaliação pelo SUS, não é através de uma avaliação neuropsicológica que ele vai chegar no resultado dele, ali, na hipótese diagnóstica, né? Porque no nosso país, a chancela do médico é o que lauda. Em alguns países, o psicólogo pode dar esse laudo, mas no nosso país, não. Precisa dessa chancela médica. O máximo que a gente faz como psicólogo é oferecer todas as nossas observações, anotações, avaliações e hipóteses de diagnóstico para que ele possa decidir. Exatamente, desse indivíduo. Então, sim, estamos suscetíveis a uma margem de erro quando a gente está fazendo a avaliação num indivíduo, principalmente, por exemplo, no caso do autismo, não existe um exame que diagnostique o autismo. Não existe. Até porque ele não é padrão. Entende? Então, eu digo o seguinte, que hoje a gente tem acesso a esse laudo, o que é um passo muito importante, até para nortear o nosso trabalho, tanto na área da saúde quanto na área de educação, é fundamental. Mas eu posso dizer que essa margem de erro vai existir e, na verdade, sob qualquer hipótese, qualquer coisa, transtorno, ou seja uma doença, o que for, estamos suscetíveis a erros humanos. Sem dúvida. Né? Mas é um fato que hoje a gente tem uma oportunidade maior de ter acesso a esse diagnóstico. O que muda realmente são as formas como isso é implementado. Como eu estava falando, no SUS é através de uma... que eles chamam... É como se fosse uma avaliação multiprofissional. Então, o fono vai ficar um tempo com aquele indivíduo ali avaliando ele, depois ele vai passar num psicomotricista, ele vai passar num terapeuta ocupacional, ele vai passar por vários profissionais que vão dali gerar... Isso no SUS? No SUS. E aí tem uma questão, né? Sim. No SUS ter acesso a tudo isso. E aí a gente vai para uma outra esfera também que eu acho muito importante, quando a gente está conversando justamente sobre essas mudanças. E o que eu acabei de falar, né, que se eu fosse comparar o antes com o agora, eu posso dizer que a gente Totalmente avançou diferente. muita coisa. Mas é necessário avançar mais. E você é uma ativista nesse universo. Sim. Porque é gigante, gente. Não é só a criança, é a família, é a estrutura, são os direitos. Exato. O tratamento médico, é a questão da educação. Então, assim, é muito grande. Sim. E aí você está há 14 anos? Foi quando você descobriu ser mãe atípica? Então, o meu filho, eu descobri depois. E o autismo nível 1 de suporte, ele tem muito disso. Porque na sutileza ali do diagnóstico, e aí vem aquela coisa da convivência da mãe percebendo que ali tem alguma questão que você vê que não está dentro do esperado, por exemplo, o Gabriel, ele falou. Não teve atraso na fala, ele olha no olho. Então... Tinha questões com o barulho, ele tinha, mas olha como as coisas acontecem. Por exemplo, estava tendo uma festa lá em casa, som alto. Ele se trancava no quarto com a mão no ouvido, como se aquilo ali fosse uma coisa absurda. E a minha mãe dizia assim, ele tem que acostumar com o barulho. Como pode ele ficar desse jeito? A gente está numa festa, a porta fechada, e ele dentro do quarto com a mão no ouvido. E eu também não entendia. Isso chamou sua atenção? Me chamava atenção, mas eu não entendia muito bem o porquê. Tanto é que eu me lembro que quando eu conversei com o pediatra dele sobre isso, ele falou assim, eu vou pedir para ele fazer um PAC. Pedi para ele fazer um PAC. Aí o Gabriel foi fazer o PAC. Que são testes auditivos. Para saber se tem alguma hipersensibilidade. Exatamente. Aí no PAC, eu lembro que acusou alguma questão que era como se ele tivesse uma sensibilidade realmente auditiva.
E eu botava a Gabriel para fazer aula de música. E na aula de música, olha isso, não foi nem na escola. O professor de música veio conversar comigo que ele tinha uma escuta como se fosse o que eles chamam de uma escuta rara, aprimorada, sobre as notas musicais. O ouvido absoluto. O ouvido absoluto. Eu não sabia nem o que era isso. Eu falei, tá, mas... E? O que é isso, né? Porque você... Enfim, e aí aquilo me chamou a atenção e... Porque realmente é raro. É. E ele é incrível com a música. Gabriel cria música, ele toca as músicas de ouvido no teclado. É uma coisa incrível. Enfim. E alguém da família era envolvida com música? Não. Não. Ninguém. Se eu pedir pra você cantar aqui... Esquece. Entendi, tá bom. E aí ele canta, ele toca. Uau, que legal. Inclusive, segunda-feira ele vai gravar pela Band, que descobriram ele cantando uma música do Frank Sinatra, que ele tem um gosto rebuscado pela música. Tem isso, né? Essas nuances, que é muito diferente para um menino que com 10 anos... o que você gosta de ouvir? Eu escuto Beatles, eu escuto Frank Sinatra, jazz. A questão é que esse tipo de música são músicas muito bem estruturadas. Sim. Não são 4 cifras que se repetem a música inteira, né? Então, para ele, esse é o máximo, né? Sim. E ele fala sobre esse assunto. Nossa, se você for conversar com ele sobre isso, já era. É mesmo? Ele vai ficar É um dos hiperfocos dele. Eu posso dizer que é o hiperfoco dele. É mesmo? 5 horas da manhã a gente levanta, Gabriel já liga a televisão com o Spotify, música. Aí ele vai escutar Gonzaguinha, ele vai escutar Milton Nascimento, ele vai escutar... É o que eu falo, coisas que eu não vejo nenhuma criança escutar. Mas é o que ele gosta. E aí você percebeu que ele... soube que ele tinha esse ouvido absoluto e como é que foi? O professor sinalizou. Ele falou, olha, isso é raro, isso não é uma coisa comum. Você já levou ele no pediatra, já perguntou? Eu acho que ele foi muito sutil. Acho que ele não quis dizer tudo o que ele queria dizer. Sabe, aquele receio. Pô, o professor de música vem pra mim. E você já era da área de educação? Já. E eu desconfiava de algumas coisas, mas é o que eu tô falando. Eu ficava naquela... eu também era assim. É porque com os nossos é mais difícil, não é? Eu acho. E, na verdade, a gente não quer ver. Sabe? A gente quer normalizar. De fato, a gente quer normalizar. E por isso que o julgamento, ele é muito cruel. E é preciso ter empatia pelas famílias, porque é duro. Você não quer que o seu filho, vamos dizer assim, seja fadado pro resto da vida com uma coisa que não tem cura, que não tem um remédio. De você conversar com esse adolescente, que hoje ele tá com 14 anos, e dizer assim, olha, a terapia é pra vida toda. E quando eles chegam na pré-adolescência, eles enjoam de terapia. Pois é. Se cansam, porque é uma rotina constante. E aí você levou no pediatra novamente? Eu levei no pediatra novamente, que foi a mesma coisa que nada. É mesmo? Foi a mesma coisa que nada. E o que você fez? Eu fiquei nesse limbo por um tempo. E aí... houve um fato muito marcante e tem uma amiga que foi... Sabe aqueles amigos que são um pontapé? Foi isso que aconteceu comigo. Ele tinha sofrido um episódio na escola que ele estudava. Ele estava hiperfocado no Toy Story. E ele queria todos os personagens. Todos. Não, porque tem esse personagem, tem o Batata, tem o Woody, tem o Buzz, tem a outra... que é Andy. A Andy, tem não sei quem. E aí ele queria todos os personagens. Dentre todos esses personagens, tinha o Ken, tinha a Barbie, todos os personagens. E aí um belo dia ele estava na escola, as meninas levaram uma Barbie para a escola. E aí ele... Nossa, vocês têm uma Barbie! Ela tem no Toy Story, que eu não sei o que eu posso ver. E aí ele quis ver a boneca, enfim. Era um objeto que ele não tinha em casa. E aí os outros amiguinhos começaram aquele
bullying ali, né? Ah, não sei o quê, o Gabriel brincando com a boneca. E passou. O meu filho mais novo, olha isso, não foi nem ele, tá? Foi meu filho mais novo. Falou assim, mãe, hoje na hora do recreio... Gente, o Ícaro era pequenininho, acho que o Ícaro tinha uns 5 aninhos. 5 anos? É. Mãe, hoje na hora do recreio, ficaram implicando com o Gabriel, do jeito dele lá, ele explicando. Ficaram implicando com o Gabriel, que não sei o quê. Aí eu falei, ué, aconteceu alguma coisa na escola? Ele, aconteceu. Eu falei, o que aconteceu? Aí ele... Não, porque as meninas levaram uma Barbie pra escola, eu fiquei curioso, quis ver a Barbie, e eles ficaram implicando comigo, falando que era coisa de menina e tal. Aí eu olhei pra ele, eu falei, e como você se sentiu com isso? Eu não senti nada, mãe. Eu não vou ser menos menino, ou o que, seja lá o que for, porque eu tava brincando com as minhas amigas com uma boneca. O Gabriel, ele me surpreende muito até hoje com umas coisas assim. Como se ele realmente... É extremamente lógico, né? É, muito. Eu não vou deixar de, sabe, ele... Aí eu, ok. Não dei muita ideia naquele momento, porque eu não queria, tipo... fizeram bullying, eu não queria passar isso pra ele. Mas a cabeça não parou de funcionar. Sim, tanto é que no dia seguinte eu fui na escola sem ele saber. Fui na escola, aí cheguei lá. Boa. Cheguei lá e conversei com a direção, falei assim, olha, eu não crio meus filhos dessa forma. Eu não digo pra eles que isso é coisa de menino, que isso é coisa de menina. Eu não fico expondo os meus filhos a esse tipo de situação. Uhum. E eu acho que a escola, ela precisa estar atenta a esses detalhes para se posicionar com relação a isso. Porque eu também não vejo problema nenhum em ele querer brincar com as amigas dele com a boneca Barbie. E o Gabriel tá muito bem resolvido com isso. E aí ela... não, que não sei o quê... O Gabriel nunca foi aquele menino que gosta de jogar bola, brincar de futebol. Os gostos dele eram outros gostos. Que, na verdade, não era nem a boneca, mas eram outras coisas. Que era o Toy Story, né? Era música, fazer vídeos. Ele sempre gostou muito de produção. Produzir, filmar, fazer histórias, desenhava muito também. Então, ele gostava de outras coisas, e ponto final. E acho que não devia estar tendo esse conflito, né, de identidade, que a gente vê que é muito comum, que às vezes vem muito do seio familiar também. Mas, enfim, o foco não é nem esse. Eu fui lá, conversei com a direção e fui conversar com uma amiga minha, que é justamente psicóloga, neuropsicóloga, dona de uma clínica. Eu conversando com ela sobre esse assunto, ela olhou pra mim e falou assim, quantos bullying você vai esperar o Gabriel sofrer pra você correr atrás do diagnóstico dele? Foi assim, pá! Na cara. Sabe aquele soco na boca do estômago? Foi exatamente isso. Aí eu, como assim? Como assim? Aí ela, Fernanda, você tá perdendo tempo. As coisas podem ser diferentes. Eu tô falando pra você o que as pessoas não vão ter coragem de te dizer. Vai fazer uma triagem neuropsicológica no seu filho. Diretaço. Assim. E mas eu vou só te assim dizer, que talvez você ouviria? Talvez. Talvez. Porque pro meu marido, mais uma vez, você tá vendo coisa que não tem. Ele é desse jeito. É sempre assim, né? Uhum. Ele é desse jeito. Mas foi através dessa triagem neuropsicológica que nem deu hipótese diagnóstica para TEA. Na época eu fiz pelo plano de saúde. Eu tenho objeções com relação ao plano de saúde, mas isso também daria outro podcast. Plano de saúde é um problemaço. É uma guerra. E deu transtorno de ansiedade na hipótese diagnóstica. Eu falei, tá, e faz o quê? Que é uma comorbidade também do TEA. Eu falei, faz o quê? Eu boto ele num psicólogo, é isso? Aí ela, se você quiser botar, eu achei aquilo tão absurdo. Se você quiser botar? Se você quiser botar. Aí eu já vim no carro, vou botar. Ponto. Então o Gabriel começou a terapia psicológica sem laudo nenhum. E a hipótese diagnóstica da neuropsicóloga meio que veio pra mim assim também. Tá vendo? Ele não tem nada. Eu vou levar ele pro psicólogo porque é uma ansiedade e ponto. É isso, tá resolvido. Quanto mais simples, melhor. Exato. Até que 3 anos se passaram e aí foi a segunda pancada
na boca do estômago. O psicólogo maravilhoso que o Gabriel tinha, que acompanhou ele durante um bom tempo, me chamou e basicamente falou a mesma coisa do que essa minha amiga. Ele falou assim pra mim: você vai esperar o Gabriel crescer pra ele resolver isso sozinho? Aí nesse dia eu chorei muito. E aí eu levei o Gabriel pra fazer uma outra triagem que veio tudo. Essa eu paguei, não fiz pelo plano. Uhum. Aí veio TEA, TDAH, enfim, tudo. Essa pessoa que fez essa triagem nele, até reparar que ele andava na ponta do pé, ela reparou. Porque ele tem realmente um caminhar... não chega a ser uma marcha equina, mas ele sabe, meio que saltita. A posição. Uhum. Até isso... a mulher reparou quando ele ia pra lá. Que nenhum pediatra viu. Não. É impressionante, É né? impressionante. Eu estou fazendo todas essas perguntas, estou permitindo você compartilhar isso, porque muitas mães e pais têm dificuldade de aceitar um diagnóstico. Sim. Gente, só abrindo um parênteses, autismo não é doença. É um transtorno do neurodesenvolvimento, tá? Não é que, meu filho está doente, estão chamando meu filho de... Não, nada disso. Agora... enquanto resiste para laudar, quem sofre é a criança. O tempo passa. E a janela da plasticidade neural Exato. vai ficando para trás. Quanto maior a criança, adolescente, adulto, para fazer ajustes, para flexibilizar o pensamento, para trabalhar o controle inibitório, essas coisas vão ficar cada vez mais difíceis. E por isso que eu... mostrando assim, foi uma vez, foi a segunda e não se conteve em apenas... Não, é só ansiedade, eu não vou procurar mais nada. Sim. Não, gente, a gente precisa encontrar as respostas. Se não tem resposta, a gente tem que ir atrás. A gente tem que ir atrás. Não tem como fugir. Mas, gente, tudo tem uma maneira da gente manejar. Sim. Dentro de cada realidade. E aí, tem um ponto que eu acho muito importante, você como diretora, e você falou que uma das escolas que você viu, 30% eram crianças atípicas. Sim. Existe uma falha muito grande porque não é possível ter funcionários para atender todas elas numa escola, principalmente se for uma escola pública. Sim. Como é que você vê essa escola inclusiva no Brasil? Então, a gente está caminhando nesse processo de uma mudança, né, da visão sobre o que seria incluir. Uhum. Nós seguimos no nosso país, eu acho que eu até falei sobre isso no primeiro bloco, o modelo de inclusão total, ou seja, é todo mundo lá dentro nos moldes educacionais, só que falta a perna terapêutica desse processo para indivíduos mais acometidos, que a gente sabe que é fundamental para o desenvolvimento dele dentro do ambiente escolar. Sim. As escolas especiais continuam, a gente ainda tem escolas especiais, mas a duras penas. Isso também é uma questão importante que a gente precisa falar. Dentro desse tema, tem pessoas que acreditam que ter a escola especial é o modelo ideal e tem gente que acredita que a escola com inclusão total é o ideal. Então, a gente tem público para os dois lados. Eu transito entre as duas nuances com o que existe hoje. Por quê? Porque um indivíduo altamente comprometido, ele não consegue ter rendimento nenhum numa escola regular. E aí chega no 9º ano... Ele não consegue. Sem saber reconhecer as letras, sem conseguir escrever o nome, sem conseguir ler. Você sabe que uma vez eu, com um amigo querido, Paulo, maravilhoso, o filho dele é autista nível 3 de suporte, e aí ele falou assim... Meu filho vai para a escola para aprender o quê? A fórmula de Bhaskara? Eu tô querendo que ele aprenda a abrir um pacote de biscoito. Eu tô querendo que ele aprenda a abrir a porta do quarto e sair sozinho desse quarto. Tomar banho sozinho. Então, é onde que eu falo que se a gente tivesse uma escola que conseguisse trabalhar autonomia, e aí isso é um nome que eu coloquei na minha cabeça, né? Eu chamo de modelo protocolar. Existem protocolos.
Tem crianças que, quando estão dentro da sala de aula submetidas a um barulho excessivo, confusão, várias crianças ali ao mesmo tempo, ela não consegue, é doloroso, dói. Vai doer o barulho excessivo, a sala desorganizada. E você acha que isso é saudável para essa criança? Pensando na criança, isso é saudável? E o problema é que a criança se desregula e a mãe tem que ser chamada para levar a criança para casa porque ela não se adaptou. Isso acontece muito. E isso é mais cruel ainda quando a gente chega na rede pública de ensino. E por que eu vou dizer isso para você? Porque, teoricamente, o tempo que essa mãe talvez teria para fazer um bolo para vender, porque um BPC, um benefício de prestação continuada com um salário mínimo, para essa família não paga nem as fraldas da criança, porque os custos são altíssimos e a gente sabe disso. Então, assim, ela não consegue. Porque às vezes ela não vai nem embora da escola. Ela vai deixar o filho na escola, ela vai sentar no banquinho lá na frente da escola. Porque se ela for embora, o telefone dela vai tocar 30 minutos depois, 40 minutos depois. E se ela decide não levar mais para a escola, Não o pode. Conselho Tutelar bate Vai bater lá. na porta dela porque é obrigatório, toda criança está no ECA, está no Estatuto da Criança e do Adolescente. É um direito e tem que estar mesmo. É um direito, enfim, mas Tem que estar de uma forma que funcione, precisava ser acessível. não é? Precisava ser acessível. Você, então, é a favor de qual modelo? Eu sou a favor de um modelo protocolar. Eu acredito que para esse modelo que a gente tem hoje funcionar, se fosse o caso de excluir as escolas especiais, que a escola regular tivesse uma estrutura terapêutica. Simultaneamente. Simultaneamente. Porque não são todos os casos que vão demandar desse serviço. Não Sim, são todos. sim. Tem casos que você vai conseguir fazer uma boa adaptação de material para que esse aluno acompanhe aquela aula, que ele consiga se desenvolver, usando a própria sala de recursos que a gente fala, que tem muita gente que confunde, inclusive, o papel da sala de recurso. Tem gente que até hoje acha que o papel da sala de recurso é reforço escolar. E não é. Ou acha que é terapêutico. Exatamente, que também não é. Não tem nada a ver. Não uma tem coisa. nada a ver. A sala de recurso ela vai funcionar para romper as barreiras que possam causar ruídos para que o aluno acesse a informação. Não é uma sala que vai ficar em silêncio, paradinho, quietinho para ele se regular. Não é isso. Não. Embora, na atual conjuntura, usemos essas salas para regular os alunos, sim. Porque um aluno em crise acaba que ele precisa de um lugar calmo para poder se regular novamente, para que a gente consiga retomar com esse aluno dentro da sala de aula. Mas esse não é o maior fim da sala de recursos. Não é. Ele é utilizado para isso, É. mas ali é para permitir com que ele tenha alcances. Isso somos nós criando meios de fazer o trabalho acontecer. É isso. Porque na lei mesmo, na descrição do para que serve uma sala de recurso, não tem nada que diga que ela serve para isso. Não há. Isso somos nós adaptando o que temos para ajudar as próprias crianças. Ajudar as crianças, ajudar as famílias, enfim. E então, eu não sou a favor de como as coisas estão hoje. Eu penso que elas podem e devem ser melhores. E vou dizer mais. Acho que falta representatividade nos espaços de decisão para que a gente crie possibilidades efetivas e reais na construção desse processo. É porque colocar alguém que não vive essa realidade para fazer um projeto de lei, elaborar uma estrutura, ele vai falar daquilo talvez que ouviu, que leu, não do que viveu. Não do que viveu. O que muda tudo. Sim. Esses dias passou um vídeo sobre o BRT. O pai foi na fila do cartão do filho, conseguiu fazer tudo rapidamente, ficou todo feliz. Ele falou, nossa, que legal, a inclusão está acontecendo. Passei, consegui fazer o cartão. Quando acabou tudo, aí a atendente falou assim para ele, olha, pai, mas tem um porém. Quando você for entrar no BRT com seu filho, você vai precisar pegar ele no colo, porque ele só vai passar com a facial dele.
Na hora de você botar o cartão, se o senhor estiver atrás dele, porque você vai ter que pegar ele no colo, e passar o seu rosto, o cartão dele vai bloquear. Uai. Uma pessoa, por exemplo, com nanismo, o que você faz? Não tem esse cartão. Quem vai pegar a pessoa com nanismo no colo para poder passar na catraca do BRT? E se for uma pessoa que, mesmo que não tenha a estatura, não seja, não tenha nanismo, mas seja o responsável não consiga levantá-la? Sim, porque inclusive vem a problemática. Muitas crianças, por conta do uso de medicamento, ficam sobrepeso. Então, gente, a mãe não consegue pegar a criança no colo. Aí você imagina a confusão. E não pode aparecer o rosto dela, senão bloqueia o cartão. Vai bloquear o cartão. E aí eu vou te falar uma história real do Instituto. Isso deve ter uma semana. Chegou uma mãe pra gente que tentou suicídio 3 vezes. Uau. A última dela, que ela entrou em crise, em desespero, foi o quê? O BRT. Entrou com a criança no BRT, foi passar a criança na bendita da catraca, parecia até uma coisa. O que aconteceu com o cartão da criança? Bloqueou. Ela não conseguiu entrar no BRT com a criança. A senhora se desregulou com a criança, começou a chorar. Gente, porque pode parecer uma coisa que alguém vai ouvir e vai dizer assim: ah, mas é exagero. Por causa disso. Mas é uma sucessão de coisas que acontecem diariamente, que uma hora o balde d'água entorna, transborda. E é geralmente a mãe que paga esse preço. A mãe. Porque o pai mete o pé. Exatamente. Eu tenho ranço disso. Exatamente. Porque a mãe, ela é mãe até o fim. Sim. É muito difícil uma mãe abandonar. É difícil. Muito difícil. Pode acontecer? Acontece, mas é difícil. Mas é muito difícil. Agora, pai... Essa semana eu ouvi uma história de uma mãe que teve uma filha atípica e a criança só recebeu o diagnóstico aos 9 anos. Sim. Mas quando ela falou para o genitor que estava grávida, ele foi comprar um remédio. Porque ele queria interromper a gravidez. Sim. Ela não interrompeu. Quando fecharam o diagnóstico, ele falou assim: eu já não queria filho. Doente, então. E ela falou isso muito emocionada e com uma dor, porque a filha dela, que o camarada simplesmente abandonou. E aí quando você vê, eu já soube de mães que, num desespero, morde a criança, que não sabe mais o que fazer, entra num nível de estresse tão grande. Sim. Aí fala assim: ah, mas por isso, só porque ela se sujou? Não, foi o que você falou. É uma consequência, é uma continuidade de problemas. E a gente pensa que assim, a criança desregula no ônibus. A criança foi difícil até para levantar da cama para comer. Exato. Escovar os dentes. Aí chega no médico e fala assim: não, mas tá muito magrinho. Mas tem seletividade alimentar, mas você tem que dar um jeito. Mas ele só quer comer cream crack. E aí? É uma luta. E aí no Instituto, você faz esse acolhimento com essas mães. Sim. Né? O que te chama mais atenção na história delas? Assim, se juntasse todas, qual é o eixo central que você percebe? O que eu percebo é justamente essa negligência por parte do pai, na maioria das vezes. E engraçado que, mesmo que ele esteja com ela, porque tem algumas que ainda dizem assim: eu posso levar o meu marido comigo? Por quê? Porque o marido não acredita no que ela fala, mas se ele escutar de outra pessoa... É verdade. O cenário muda. Para você ver como é complexo. E a outra questão que me chama muita atenção, que acaba sendo uma particularidade mesmo, é essa questão da depressão. Porque elas entram em depressão profunda, não conseguindo ver saída muitas vezes. Às vezes não sabe por onde começar, não sabe o que fazer. Então, o papel do Instituto ele acaba se tornando muito um papel de orientar mesmo. A gente indica cursos, que muitas vezes é do próprio governo, que a gente encontra, os sites, cursos gratuitos. Olha, mãe,
estuda isso aqui, vê isso aqui. Aí a gente acompanha. E aí, você conseguiu assistir o vídeo? Nossa, eu assisti, aprendi isso, fiz, funcionou. Então, a gente vai interagindo juntos ali. E uma coisa que eu sempre falo na casa, no instituto, porque é uma casa, eu sempre digo, a casa está de portas abertas. Nem que seja para chegar aqui e a gente chorar junto, tomar um café e daqui a pouco a gente lava o rosto e vambora. Mas estar junto. Né? Mas nós estamos juntos nessa jornada. Sim. E muitas vezes o que falta a essas pessoas é justamente a rede de apoio. E é exatamente isso que eu ia perguntar para você. É muito comum as mães atípicas... Aí eu vou falar só das mães, tá, gente? Porque são poucos pais que assumem serem pais atípicos. Como você falou, vergonha, preconceito, negligência. Sim. Mas a rede de apoio dessas mães atípicas é cada vez menor. Cada vez menor. Porque a família, tendo uma criança atípica, a família já não convida mais para festa. Sim. Ou a mãe já fala assim, não vou levar porque ele acaba agindo assim, fazendo assim. Você passou por isso também? Eu não passei por isso. Porque o Gabriel ele conseguia interagir e se socializar. Na verdade, Gabriel era aquela criança com característica daquele único amigo. Uhum. Ele não era de fazer muitos, ele tinha o preferido. Então, ele fazia amizade com aquele coleguinha ali, e aí pronto. Era Acabou. Unha e cutícula. Entendi. E brincava com aquele ali. Tá em casa. Filho, vai pra rua, vai brincar. Fulano tá na rua? Não, não tá. Não, então não vou. Fulano tá na rua? Tá. Ah, tá, então eu vou. Ué, já voltou? Fulano foi embora. Depois ele foi crescendo, e aí terapia, e toda essa questão. Hoje ele consegue interagir muito mais, ele consegue entender os limites dele. Ele mesmo fala, mãe, se eu ficar falando isso... Eu posso falar com você sobre esse assunto, porque eu vou ficar falando toda hora, e se eu chegar na escola e continuar falando isso, vão falar que eu sou chato. Nossa, ele tem essa consciência. E aí eu prefiro falar com você e falar, tá bom, então fala. Porque como fala? Meu Deus do céu. Mas olha, chegar a essa consciência é resultado de terapia, Sim. de suporte da família, Sim. de apoio. E a minha casa... e aí eu acho que a educação é um ponto que ajuda muito, porque como professora e diretora de escola, quando a gente está montando um plano pedagógico para aquele aluno, que a gente está pensando em tudo... Não, vamos tirar todas essas coisas das paredes da sala porque isso aqui tem muita informação. Fulano vai desregular com isso, não tem necessidade. Vamos fazer dessa forma, vamos fazer assim. Eu fui desenvolvendo estratégias em casa, conjuntas com ele. Será que isso vai funcionar para os esquecimentos? E muitas vezes o TDAH me preocupa mais até do que o autismo. Uhum. Me preocupa muitas vezes. Os esquecimentos constantes, ele toma medicação... A medicação também foi uma questão quando a médica falou, olha, ele vai precisar tomar medicação. Aí você, como assim medicação? Meu filho vai tomar medicação, sabe? Mas não é uma doença, mas tem que tomar remédio? E aí eu falei, não, é qualidade de vida. Se ele precisa tomar um medicamento, ele vai tomar. Aí meu marido, vai ter que tomar remédio. Então assim, tudo... Não, se não começar a tomar o remédio, não vai ter problema. Vai seguir a vida. Né? O problema é começar a tomar o remédio que... Aí eu falei, sim, ele vai tomar o remédio. Ele vai tomar. A psiquiatra estudou para isso, ela sabe o que ela tá falando. Eu sou professora, eu não sou psiquiatra. Então vamos entregar os créditos a quem de direito, né? Mas a gente desenvolveu diversas estratégias em casa. Exemplo bobo, as roupas ficavam... Gente, era surreal, era... Aí eu fui, comprei um negócio de pendurar a roupa, botei atrás da porta na parede, falei, você tá vendo isso aqui? Quando você estiver usando a roupa, foi pra escola, a roupa não tá suja, você vai pendurar aqui. A roupa tá suja, você vai jogar aqui. Funcionou? Funcionou. Cria-se um hábito. Sim. Cria-se um hábito, uma rotina. Criamos essa rotina. Então, ele levanta todos os dias, arruma a cama dele toda, lava a louça dele, faz as coisas dele, se arruma pra ir pra escola. Mas se um dia eu disser assim, ó, hoje você não vai arrumar a cama agora, você vai pentear o cabelo primeiro, já era. Tudo sai do controle. E aí a gente vai criando. Eu comprei uma Alexa. A Alexa perturba eles o dia inteiro. Gabriel, hora de escovar os dentes. Vai escovar os dentes. Aí vai escovar os dentes.
Gente, mas isso é conseguir usar todas as ferramentas para o bem Sim. daquela criança ou adolescente. Sim. Agora, pais, eles então podem contribuir Sim. com a evolução daquela criança. Totalmente. Totalmente. Inclusive, eu tenho uma questão muito pragmática sobre isso, porque a gente não tem nada hoje no nosso país. E, na verdade, eu não vou nem falar sobre só o nosso país, não. Essa é uma questão nível mundo também, em muitos países, né? Uma política efetiva para as famílias. Porque essa mãe adoece. Então, na minha cabeça, se você pegou o diagnóstico, automaticamente essa mãe deveria ser encaminhada para um psicólogo. Automaticamente. Sim. Para um programa de conhecimento, sabe? Para que ela pudesse se preocupar um pouquinho com a saúde mental dela. Sim. Não com, eu não posso fazer esse trabalho, que vão assinar minha carteira e eu vou perder o benefício. Exato. Entende? Elas precisam se preocupar com aquilo que existe lei para guardá-la. É. E a gente não tem nada que resguarde essa mãe. Por exemplo, eu acompanho casos da mãe que viveu para o filho com deficiência. E aí esse filho faleceu. Quando esse filho falece, essa mulher ela não sabe nem quem é ela mais. Ela perdeu a lógica de tudo que ela viveu até aquele momento. Ela não sabe o que fazer, não sabe com o que trabalhar, não sabe quem ela é. O filho faleceu. Então, assim, por que não pensar numa aposentadoria diferente? Por que não pensar numa remuneração para esse cuidado? Porque ela está ali. Se ela não tiver, esse filho não vai para terapia. Esse filho, ele não vai para a escola. Esse filho não vai fazer nada. Uhum. Tudo acaba dependendo dessa mulher. Então, é preciso levantar essas questões para que a gente pense sobre isso. Pensar sobre isso, pensar em alternativas sobre essas circunstâncias. Até porque, se a rede de apoio falha, existe um sistema governamental que precisa dar esse suporte. Sim. Até, infelizmente, é a realidade que a gente observa. E não é um caso só. Não. Né, Fernanda? São vários. Sim. E a história se repete. As histórias se repetem e é muito interessante isso, sabe por quê? No início do nosso podcast, a gente disse que o autismo era muito particular, que cada indivíduo é único. Mas a história da mãe se repete. E se você vive essa realidade, observa isso que a gente está falando aqui. Primeiro que você não está sozinha nessa caminhada. Tem um número enorme, inúmeras famílias, inúmeras mães que vivem exatamente isso. E não está sozinha também porque existe um instituto, Sim. existem fundações, existem espaços. Ah, mas eu estou na lista do CISREG, estou esperando. Até isso a gente orienta lá no Instituto. Tudo bem. Você botou lá na lista do CISREG, está esperando, mas vem em outros lugares. Dá um pulo lá em Campo Grande, onde é o Instituto, vai lá conversar com a Fernanda, para ter esse direcionamento. Porque quando a gente não tem conhecimento, a gente não sabe nem onde ir. Sim. Não sabe nem o que é. Sim. Porque sei de casos de pais que espancavam a criança porque achavam que ela era rebelde, que não atendia, até que ela descobriu o que era. Porque a escola denunciou para o conselho tutelar e aí foi no conselho que descobriu. Gente, olha o nível que a gente está por falta de informação. Por falta de informação. E aí a criança vai para a escola e lá na escola a gente tem ela misturada com todo mundo, mas que no final às vezes não aprende nada. Como é que você faz lá na escola onde você é diretora? Então, a gente segue tudo que a lei prevê. Então, as crianças, a gente trabalha o PEI, né, que é o Planejamento Educacional Individualizado, para que a partir dali, quando a gente também faz muitas palestras voluntárias em outras ONGs para instrumentalizar as famílias, porque o conhecimento salva. Então, eu sempre brinco com elas, eu falo, vocês estão se estapeando por conta do mediador, só que antes do mediador, existem outras coisas.
Um mediador sem um PEI, um planejamento, sem uma disciplina adaptada, ele não serve para nada. É um babá. Ele não serve para nada. Tá ali só para a criança não se machucar. Agora, quando tudo que a criança precisa tá ali direcionado, não, o material dele é esse aqui. A professora precisa fazer esse diálogo com o aluno e o mediador, na verdade, ele vai apoiar, né? Ele vai apoiar. Mas, assim, aí a gente vê função nesse sistema acontecendo. Mas existe um ponto. O Gabriel começou as terapias e você e a sua família faziam coisas que a terapia orientava em casa. Sim, também. Então existe essa participação da família continuar a terapia dentro de casa. Totalmente. Inclusive, por isso até que eu falei, né? Por que não, dentro da própria prática do SUS, quando a criança está fazendo a terapia ou está em processo de investigação, essa família não é orientada, é instrumentalizada. Porque não adianta eu pegar esse indivíduo e fazer a abordagem com a criança, o adolescente, enfim, e os pais não terem orientação para dar andamento naquilo ali. Não é que o pai vai virar terapeuta da criança, mas ele aprende manejo, ele passa a reconhecer características e questões que ele pode auxiliar. Então, assim, eu sou a favor dessa lógica. Aí. Eu acho que isso é muito importante. E também seria uma política pública. Bom, eu gostaria muito que você voltasse aqui para a gente continuar essa conversa. Tem muita coisa para a gente falar ainda. Tem muita coisa. Olha, eu recebi um roteiro aqui gigante, que eu não te fiz uma pergunta daqui. Eu tô até agora sem olhar esse roteiro. Foi um prazer receber você aqui, Fernanda. O prazer é todo meu. História fantástica. Parabéns pela decisão, por entrar na luta, por ser mãe atípica, por vencer barreiras, preconceitos. Sim. E chegar onde você chegou. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. É bom quando abrem as portas, sabe? Porque eu costumo dizer o seguinte, existe uma coisa que eu chamo de capacitismo estrutural. Uhum. E esse capacitismo estrutural, não tem como, ele tá enraizado fortemente. E a gente só vai conseguir fazer esse processo de conscientização e de inclusão real quando essas oportunidades acontecem. Porque aí a gente está falando com todas as pessoas. Verdade. Qual é o Instagram do Instituto, quem quiser conhecer? É institutoleal.rj. Tá aí. E o seu, você divulga também o seu? Pode seguir lá. É Fernanda Leal, tem um Azinho antes, né? _ Fernanda Leal. Mas geralmente quando as pessoas colocam Fernanda Leal, já aparece lá o Instagram. Então tá ótimo. Eu vou tirar um dia e vou conhecer o Instituto lá que eu não conheço ainda. Eu só quero ver, vai me prometer, vai ter que ir. Pode deixar. Eu sou fanzaço de trabalhos assim, com crianças, adolescentes atípicos. O pessoal de casa já sabe que eu sempre falo sobre isso, mas mais uma vez, obrigado. Foi um prazer receber aqui, sua equipe também. Tá? Um sucesso para todas as crianças e famílias que vocês atendem, que vocês recebem lá no Instituto Leal, tá bom? Obrigada. E você de casa, muito obrigado pela sua companhia. Nosso programa de hoje foi profundo. A gente foi em lugares que nem estava nos planos. Mas espero que tenha servido de alerta e de conforto para você e para sua família. Esse foi mais um Psicologia e Propósito. Tchau.